Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, e especialmente aqueles que estão nos acompanhando pela TV Cresce, né? Eu queria agradecer também, especialmente, a presença da minha parceira, minha amiga, a doutora Priscila, que está aqui presente, advogada, que recebeu meu convite com carinho e veio aqui me prestigiar. A todos vocês, meus amigos, que em alguns momentos eu já encontrei algum de vocês. Então, agradeço especialmente também aos meus familiares que estão me acompanhando hoje. Tá? E o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é de grande relevância para o corretor de imóveis e eu, como advogada, que diariamente me deparo com essas situações. Então, tenho muitas experiências para poder aqui transmitir a vocês, né? Porque os conhecimentos que nós recebemos ao longo da vida, nós temos sempre que transmitir aos nossos colegas. Tá? Então, agradeço muito por vocês estarem aqui me prestigiando. Deixaremos as perguntas para o final e vamos dar início. Nós falaremos, primeiramente, da aquisição de imóveis. Quais são as certidões que o comprador precisa exigir do vendedor no momento que ele se interessa em adquirir aquele imóvel? Né? Nós temos hoje diversas ferramentas que nos auxiliam, né, na transação imobiliária, mas nós temos que saber utilizá-las. Então, nós passaremos aqui a vocês quais são os documentos. Vamos demonstrar que a descrição do imóvel, se de fato é aquela que consta da propriedade. Qual que é o primeiro documento que eu solicito ao vendedor quando eu me interesso por um imóvel? A certidão de propriedade, a matrícula do imóvel. Né? E o que eu tenho que me atentar nesse primeiro momento? Se, de fato, a descrição dessa propriedade está de acordo com o imóvel que eu estou adquirindo. Esse é o primeiro cuidado que eu tenho que ter. O prazo de 30 dias dessa certidão, que é o que nos traz essa segurança com relação aos ônus ou qualquer transmissão que esteja registrada na matrícula. Né? É nesse momento que vamos nos deparar com algumas surpresas. Por exemplo, o imóvel pode não estar no domínio do vendedor. Então, eu estou comprando de A, mas o meu imóvel está em nome de B. Então, eu vou fazer um questionamento, é um cuidado que eu tenho que ter. Tá? Ele tem apenas um contrato. Olha, eu estou com a matrícula, esse imóvel não está em nome do senhor. Como que o senhor está me transmitindo esse imóvel? Eu tenho um contrato de gaveta. Normalmente, as pessoas usam esse termo. Eu tenho um contratinho de gaveta, que é um compromisso de compra e venda. Isso vai me impedir de adquirir o imóvel? De forma alguma. Eu vou ter que me utilizar de outras ferramentas para que esse imóvel chegue ao meu domínio. Tá? E isso envolve custos que faz parte dessa transação financeira também, que eu tenho que fazer os ajustes com o vendedor. Também é pela matrícula que eu vou saber se esse imóvel tem ônus e tem alguns gravames. Por exemplo, uma hipoteca, uma alienação fiduciária. Isso quer dizer que o imóvel está dado em garantia para alguma instituição financeira bancária ou algum credor. Tá? Também posso me deparar com uma penhora do imóvel com relação a alguma ação que recaiu sobre essa pessoa que está te vendendo ou sobre alguma pessoa jurídica da qual ele é sócio. Tá? Se temos casa, prédio ou sobrado e as construções não estiveram averbadas. No momento que eu recebo a matrícula de um terreno, mas eu estou comprando uma casa. Então, existe aí uma pendência de regularização quanto à construção desse imóvel que precisa ser averbada na matrícula. Então, procedimento de INSS da obra perante a Receita Federal do Brasil e um procedimento de prefeitura que precisa ser regularizada essa construção perante a prefeitura. Tá? Caso não estejam averbadas as construções, isso me impede que eu tenha um financiamento sobre o imóvel, sobre a casa. Tá? Se eu estou comprando uma casa, a instituição financeira vai fazer a avaliação e ela encontra lá uma casa, mas na matrícula consta um terreno, eu vou ter que fazer a regularização para que eu possa ingressar com financiamento posteriormente.
Após a observação de todas as peculiaridades que envolvem a propriedade, que é a certidão de matrícula, estando tudo em ordem, partimos para o instrumento de compromisso de venda e compra. Instrumento particular de venda e compra, compromisso de venda e compra, é obrigatório para nós? Não. Muitas vezes os corretores se deparam numa situação de que o comprador quer ir direto para a escritura pública. Também é possível. Em alguns casos, é feito previamente um compromisso de compra e venda para que, posteriormente, seja outorgada a escritura pública perante um tabelião de notas. Ou perante uma instituição financeira bancária que, pela lei, se equipara a uma escritura pública. Aí é feito um contrato no próprio banco, no próprio ente financeiro. Se atentarem colocar um prazo após o sinal de pagamento para apresentação de todas as certidões, em caso de compromisso. Constatei que, pela certidão de propriedade, é possível que eu faça a compra desse imóvel. Então, no momento do contrato, eu dou um sinal como princípio de pagamento para poder amarrar o negócio, tá? E eu coloco um prazo para apresentação de todas as certidões, com cláusulas e penalidades, que, se houverem apontamentos nessas certidões que me impossibilitam de adquirir o imóvel, o valor do sinal deve ser devolvido, ou com uma multa, ou devolvido integral sem multa, aí, de acordo com o que as partes estabelecerem no contrato. Certidão, que nós já falamos, é a certidão de propriedade do imóvel com 30 dias de expedição. Certidão negativa de tributos imobiliários. Isso é o que eu tenho que pedir, seja anteriormente, quando eu vou para a escritura definitiva direto, ou no compromisso de compra e venda. Certidão negativa de IPTU, ela é imprescindível? Também não, vai depender do que as partes acordaram. Eu posso estar querendo negociar um imóvel que tenha uma dívida de IPTU. Isso não me impossibilita de comprar. Eu não tenho que, obrigatoriamente, ter a certidão negativa de débitos de IPTU. Eu posso comprar com uma dívida de IPTU e abater o valor da dívida na negociação, no valor da compra e venda do imóvel. Tá? E também o tabelião de notas não vai exigir a certidão negativa de tributos imobiliários. Tá? Isso é de acordo com o que as partes convencionarem entre eles. Tá? Em alguns momentos, durante o ano, a prefeitura acaba entrando com processo dizendo que o cartório é obrigado a exigir a certidão negativa de débitos municipais, pelo menos aqui em São Paulo. E aí o cartório entra com processo, cassando essa liminar, dizendo, olha, essa é uma relação interpartes. Né? Eu posso estar comprando o imóvel por 100 mil, ter 20 mil de IPTU e eu assumir essa dívida. E colocar, inclusive, isso em cláusula dentro da própria escritura pública. Então, é uma faculdade entre as partes, não deve ser uma obrigatoriedade do cartório exigir. O cartório tem que dar ciência às partes, mas ele não fica com a obrigatoriedade de exigir a certidão negativa de IPTU para arquivamento na serventia. Tá? Certidões de cartórios de protestos. Até aqui são certidões básicas que, normalmente, nós, corretores, advogados da área, nós sabemos que todas essas certidões são obrigatórias. Certidões de ações cíveis, fiscais, criminais, execuções criminais, certidão da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, importantíssima a certidão da Justiça do Trabalho. Normalmente, as pessoas querem apresentar uma certidão que é emitida pelo TST, tá? Que é uma certidão que, inclusive, no tabelião de notas, ele é obrigado a mencionar essa certidão ou a dispensa dela. Essa certidão é a do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui eu tenho que pedir, além dessa, que é muito importante, é a do TRT, da sua região. Tá? É do regional que vai me trazer, porque a do TST ela só vai abarcar aquelas situações em que a ação trabalhista esteja em grau de recurso em Brasília. Ou seja, ela já está numa situação. Mas, se eu já tenho uma ação trabalhista instaurada aqui em âmbito regional e não tem recurso para Brasília, nessa certidão do TST vai me aparecer nada consta.
Então, eu tenho que ter o cuidado de pedir a certidão do TRT regional aqui em São Paulo, da 2ª região. Certidão da Receita Federal, de INSS, tributos federais e Procuradoria da Fazenda Nacional. Obviamente, de INSS, quando se tratar de pessoa jurídica, tá? Que hoje em dia a de INSS, quitação de tributos federais, ela é emitida numa única certidão. Até uns 2, 3 anos atrás, nós tínhamos 2 modalidades de certidão da Receita Federal, INSS e outros tributos federais. Hoje, ela foi unificada. Então, eu tenho uma certidão para todas as situações. Certidão Unicai. Essa certidão serve para saber se há multas na prefeitura. Está aqui uma certidão diferente que, normalmente, no dia a dia, nós não vemos as pessoas exigirem. E sempre bom saber se existe alguma multa na prefeitura. Tá? Certidões de interdições e tutelas. Também eu não vejo, pelo que eu trabalho e assessoro diariamente em compra e venda de imóveis, eu não vejo as pessoas pedirem certidões de interdições e tutelas. As pessoas pedem certidão de nascimento e de casamento, mas não pedem interdições e tutelas. Por quê? Essa certidão vai me trazer uma informação de se há interdição com relação à pessoa, se ela é tutelada ou curatelada por alguém. Ou seja, existiria aí alguma incapacidade e eu teria que me atentar a outras situações mais jurídicas. Tá? Certidão de DESAP, tombamento e desapropriação. O que quer dizer? Eu preciso saber se aquele imóvel encontra-se dentro de um plano diretor, se ele está para ser desapropriado, se existe um tombamento naquele imóvel que me impede de fazer alguma modificação, alguma demolição. Então, é uma certidão importantíssima e que também, normalmente, ela não é utilizada. Tá? Em raros casos, eu vejo as pessoas pedirem, eu normalmente peço. Tá? Imóvel em condomínio. Estou adquirindo um apartamento ou uma casa dentro de um condomínio. Preciso ter a certidão de inexistência de débitos condominiais. Certidão da Justiça do Trabalho do condomínio. Nossa, que coisa diferente, né? Por que nós pedimos essa certidão da Justiça do Trabalho do condomínio? Por quê? Tanto da Justiça do Trabalho, como atualmente eu tenho pedido a certidão de tributos federais do condomínio, do CNPJ do condomínio. Por quê? Quando eu estou adquirindo uma unidade autônoma, um apartamento, uma casa que faz parte de um condomínio, eu posso estar me deparando numa situação de que haja uma dívida trabalhista de algum funcionário do condomínio ou que existe alguma dívida tributária do condomínio e eu seja onerada no meu condomínio para dali a pouco tempo. Tá? Porque é rateado entre os condôminos. E, muitas vezes, o fundo de caixa não suporta o valor dessas indenizações trabalhistas. Então, eu sempre procuro pedir essa certidão Justiça do Trabalho e tributos federais do condomínio. Análise de documentação e estatuto da cidade. A mesma informação acima, verificar se o imóvel está dentro do plano diretor e se ele é de interesse da prefeitura, que eu esteja ciente. Estou comprando um imóvel onde, daqui a algum tempo, vai passar uma avenida, vai passar um metrô, e esse imóvel vai ser desapropriado. Então, essa certidão também me dá essa segurança. A análise do Estatuto da Cidade me dá também essa segurança, caso a certidão de tombamento e desapropriação não me traga essa informação, eu faço um estudo no Estatuto da Cidade. Pesquisa de vinculação de CPF na Receita Federal. Também, em raros casos, as pessoas pedem, mas é de grandíssima importância. Por quê? Eu preciso saber se aquela pessoa física de quem eu estou adquirindo o imóvel, se ela tem participações societárias em pessoas jurídicas. Tá? Então, muitas vezes, eu estou comprando de uma pessoa física, está tudo em ordem, não tem protesto, não tem justiça federal, não tem ação civil, não tem ação trabalhista, mas, por trás daquela pessoa, existe uma sociedade que está num estado, de repente, até de uma recuperação judicial ou entrando num estado de insolvência e que vai me gerar algum problema futuro. Por quê?
Todas essas certidões servem para que eu tenha uma defesa como terceiro de boa-fé, tá? Porque não é aquele terceiro de boa-fé como nós falávamos há bons anos atrás. Não. Hoje, para ser terceiro de boa-fé, eu tenho que ter analisado todas as certidões, eu tenho que ter tido todos os cuidados para que eu possa falar, olha, está aqui. Ó. Realmente, de fato, nesta data, quando adquiri o imóvel, eu tirei todas as certidões foram emitidas dentro do prazo até a lavratura da escritura, tá? E eu estava seguro de que não tinha nenhum apontamento. Mas eu também preciso comprovar de que eu pesquisei se essa pessoa não tinha participações societárias em pessoas jurídicas. E se ela tem participação societária em pessoas jurídicas? Eu preciso pedir todas as certidões da empresa também, de quantos CNPJs tiver. Então, normalmente, esse é o primeiro ponto da nossa pesquisa depois da matrícula. É saber se ele tem participações em algumas empresas. Se for um militar, se eu estiver comprando de um militar, cabe a mim pedir a certidão da Justiça Militar também, porque pode ter algum processo ali, até posso pedir em âmbito administrativo ou judicial, que também me dá uma segurança. Se o imóvel for foreiro, a certidão CAT, certidão autorizativa de transferência, essa certidão ela é emitida perante a SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Por exemplo, imóveis em Alphaville, em Barueri. Tá? São imóveis foreiros, tá? Porque ali eram terras de índio, e você precisa de uma autorização do SPU. E aí eu preciso constatar também se não existe débitos dentro desse cadastro, tá? Do SPU. E ainda em cima disso, eu tenho que alertar ao vendedor que ele tem que recolher o laudêmio, tá? Porque o laudêmio é 5% do valor da venda, e ele tem que saber também que ele tem esse custo. Tanto o comprador como o vendedor têm que estar cientes de que haverá esse custo sobre o laudêmio. Quem está comprando, consequentemente, tem que saber que, além das despesas que ele já tem como IPTU ou um condomínio, se for um imóvel de condomínio, ele também tem essa taxa mensal, que é o foro mensal que você paga quando o imóvel é foreiro, né? Certidão de casamento atualizada dos vendedores e certidão de nascimento quando for solteiro. Em algumas situações, eu fui escrevente notarial de cartório durante 8 anos. E, em algumas situações, ao pedir essa certidão atualizada, às vezes o advogado chegava para passar a escritura e está aqui. Qual é a situação? Certidão de nascimento. Qual que é a data dessa certidão? De 10 anos atrás ou de quando ele nasceu. Eu ligava no cartório e já tinha uma averbação de que ele era casado. Ou seja, eu estava numa situação de quem estava vendendo estava se declarando solteiro. Então, eu estava numa situação de uma pessoa que estava se declarando solteiro e de que já estava casado e, às vezes, até divorciado, casado em segundas núpcias. Então, eu tenho que dar essa segurança, porque eu estaria diante de uma situação de nulidade dessa escritura. A importância dessa certidão. Uma bobagem que nos dá uma segurança tamanha. Tá? Porque imagine só uma situação que não trata-se apenas de anuência do cônjuge ou outorga marital. A comunhão parcial de bens. Estou vendendo um imóvel de quando eu era solteiro. Estou na matrícula como solteiro. Minha certidão de nascimento de quando eu nasci eu apresentei e eu constatei que ele se casou. Ele se casou pela comunhão total de bens. Ou seja, aquele imóvel é só dele? Não, aquele imóvel é do companheiro, é do cônjuge dele também. Então, eu estaria numa situação de nulidade absoluta. Que segurança que eu estaria dando para o comprador? Então, é uma certidão que nós sempre temos que pedir. Casamento. Porque, muitas vezes, também, há uma situação de casamento na matrícula, e já há um divórcio, e já tem um casamento em segundas núpcias. Tá? Se o vendedor for pessoa jurídica, o que eu devo pedir quando for pessoa jurídica? Última alteração contratual da empresa, CNPJ, sim, eu tenho que consultar na Receita Federal se o CNPJ encontra-se ativo,
a última alteração contratual da empresa consolidada, para saber se quem está alienando o imóvel tem poderes para tanto, e a ficha cadastral da junta comercial, que eu consigo hoje visualizar digitalmente pela internet. Então, às vezes, a pessoa está me apresentando uma alteração contratual de 2012 e já existe uma alteração contratual de 2016, nomeando um outro administrador que não é aquele da qual ele está me apresentando a alteração contratual. Muitas, na maioria das vezes, não existe má-fé, não. É mais uma desatenção mesmo das partes. Olha, a última alteração que eu tenho é essa. Até esquece que já houve uma nova alteração, que já não tem poderes aquele administrador para vender o imóvel, e aí eu estaria também diante de uma situação, né, de nulidade. Quando for de competência, aquelas empresas de competência do cartório de títulos e documentos civil de pessoas jurídicas, eu devo também pedir uma certidão de breve relato. Essa eu ainda não consigo obter pela internet, digitalmente, mas você pede no CDT e você consegue tê-la em 48 horas. E ali ela vai te trazer um relato de todas as alterações contratuais, qual é a última alteração contratual, para que você peça o documento certo. O cartório também, normalmente, acaba auxiliando, porque o cartório tem a obrigação de solicitar esses documentos. Tá? Analisar o contrato social para constatar quem tem poderes para alienar os imóveis. É cláusula obrigatória de todo o contrato social, depois do Código Civil, que entrou em vigor em 2003, que eu tenha uma cláusula de administração da sociedade e uma pessoa nomeada para alienar bens imóveis e contrair ônus, dívidas e tudo mais. Então, é pelo contrato social que eu vou fazer essa análise. Certidão negativa de tributos federais e débitos previdenciários, tá? INSS e tributos federais. Vamos voltar ao contrato de promessa de venda e compra. Então, quando eu estou formalizando um contrato de promessa de venda e compra, esse poderá ser registrado na matrícula do imóvel, o que normalmente as pessoas não fazem, tá? De modo a evitar que haja duplicidade de venda. Então, eu estou comprando um imóvel através de um compromisso particular. Eu não tenho condições de outorgar essa escritura agora, nesse momento. Ou ainda estou fazendo o pagamento das parcelas que estão previstas no contrato. Então, para assegurar o meu direito contra terceiros, eu tenho que dar publicidade a esse contrato. Então, eu levo esse contrato ao registro de imóveis. Tá? Por quê? Porque, se houver uma má-fé do comprador, do vendedor, em tentar alienar esse imóvel a uma outra pessoa, porque você, comprador, ainda não está na posse, qual que é o primeiro documento que o comprador vai pedir? Matrícula do imóvel. E aí ele vai se deparar com uma averbação de um compromisso. Mas espera aí, eu tenho um compromisso aqui recente, averbado, o que é isso? Então, é uma forma de você dar uma segurança jurídica para as partes. No compromisso de venda e compra, deverá constar os prazos para a outorga da escritura definitiva. Ou, em caso de financiamento, deverá ser feito o procedimento perante a instituição financeira bancária e cujo contrato terá força de escritura pública. Após a lavratura da escritura pública, esta deverá ser levada a registro. Muitas vezes, as pessoas passam a escritura, né, a outorga da escritura pública, e não levam a registro, o que é um erro, porque o custo do registro, de todas as despesas de uma escritura, ele é o menor custo. Então, já que pagou o ITBI, pagou a escritura, faça o registro para ter o mesmo efeito do compromisso registrado na matrícula, para que eu dê publicidade a essa situação. Inclusive para uma situação que, às vezes, você não se deparou nas certidões com relação a alguma dívida ou alguma situação e que possa vir uma penhora nesse imóvel porque ainda está em domínio daquele que te vendeu. Então, o registro é indispensável. Tá? Por que devemos levar a registro, uma vez que o Código Civil não traz essa obrigatoriedade? Realmente não traz. Ele fala que a transmissão do domínio ocorre com a escritura pública. E, de fato, é. Porque a escritura pública, que é o título e o documento hábil para ingresso no registro de imóveis. Então,
Então, ele não me traz essa obrigatoriedade. Mas, na verdade, o registro ele fala que é uma mera formalização, mas, de fato, é a publicidade contra terceiros, tá? Em face de terceiros. Olha, para não correr o risco de recair uma penhora ou que o antigo proprietário ofereça o mesmo para caução ou garantia hipotecária, porque pode acontecer também. Enquanto você não passou a escritura, você está ali só no compromisso, no contratinho. Ele entrou numa situação ali financeira complicada, ele pode pegar essa matrícula, 30 dias bonitinho, e vai oferecer em garantia ou em hipoteca em alguma situação de dívida que ele tenha. Aqui eu estou falando em situações em que hoje é possível com a criação de SPS e as transações ficam mais seguras. Então, é com relação à compra de imóveis de construtoras. Tá? Antigamente, as grandes construtoras elas iam vendendo em nome próprio, né, como essas grandes que nós todos conhecemos, elas iam vendendo as unidades autônomas. Compra terreno, edifica e vende. Compra terreno, edifica e vende. O que acontecia? Muitas construtoras entravam numa situação de insolvência e acabavam prejudicando aqueles promitentes compradores, inclusive no prazo que eles ainda estavam pagando financiamento. Ou a construtora literalmente quebrava no meio do caminho e não tinha como até finalizar aquela construção. Por quê? Por uma questão contábil, essas pessoas que iam comprando os imóveis e pagando ali mensalmente, esses valores eram desviados para algumas outras situações da empresa. Tá? Então, a SPE ela veio para criar uma situação de segurança. Essa lei veio para dizer o seguinte: a construtora quer incorporar, ela quer construir, então existe um patrimônio de afetação. O que quer dizer isso no direito? Essa pessoa jurídica ela é a única própria, ela inicia-se com esse procedimento quando da aquisição do terreno. Toda a contabilidade dela é feita em separado, ao grupo da construtora ela é separado, e aqueles valores são investidos no próprio empreendimento. Então, ela tem balanço separado, ela tem o financeiro separado, e toda aquela situação, desde a aquisição do terreno até a entrega da unidade autônoma, ela é feita exclusivamente para aquele procedimento. Ela nasce dessa forma e ela morre quando ela termina o empreendimento, a construção. E aqueles que não passaram a escritura ainda, que não tiveram condições de fazer, os compradores, ela fica só com uma cláusula contratual dizendo que tem um dos administradores da empresa que fica com poderes de outorgar as escrituras definitivas. Tá? Então, é uma segurança. Quando eu estou comprando de uma construtora, se eu me deparar com uma situação de SPE, eu estou segura de que existe um patrimônio ali seguro e que tudo que eu estou empenhando será utilizado exclusivamente para aquele empreendimento. Tá? Atentar-se, quando eu estou adquirindo de uma construtora ou de uma incorporadora, eu tenho que me atentar quanto ao valor de aquisição do imóvel e se a comissão da venda está sendo cobrada. Hoje em dia, não mais. Até não fiz essa alteração, que essa palestra aqui é do ano passado. Mas aqui existe uma alteração, porque esse ano o STJ decidiu que é constitucional, é válido, a cobrança da corretagem no plantão de vendas e o comprador paga no contrato, tá? Porque tiveram várias ações, então o STJ chegou nessa situação. O que as incorporadoras construtoras não podem cobrar é a tal da SAT, que é uma assessoria jurídica ali, administrativa interna. Então, isso, quando vocês estiverem adquirindo uma fração ideal de futura unidade autônoma, a corretagem é devida, sim, mas a SAT, que é a assessoria jurídica, não. A construtora somente pode vender as futuras unidades se a incorporação já estiver registrada no registro de imóveis. Tá? Acontecia muito, agora, hoje, eu acredito que não acontece mais, mas é sempre bom se atentar a essa informação. Ela pode vender as futuras unidades autônomas? Sim, desde que a incorporação esteja registrada no CRI, no Cartório de Registro de Imóveis. Como que eu vou me garantir dessa situação? Eu vou pedir a matrícula do terreno, que é a tal da matrícula mãe do empreendimento,
Porque eu tenho a matrícula do empreendimento, é a matrícula mãe, depois eu vou ter os filhotinhos daquela matrícula mãe, que serão criadas uma matrícula para cada unidade autônoma, para cada apartamento, ou para cada casa do condomínio. Quando eu finalizo o empreendimento, quando eu tenho averbado a CND do INSS, eu registro a instituição de condomínio. Tá? Mas, primeiramente, na matrícula de aquisição do terreno, eu tenho que ter a incorporação registrada. Aí eu sei que, certamente, eu posso comprar. Tá? E também para que eu comprove se a titularidade daquele terreno já está em nome da construtora também, que é princípio básico para nós. Né? Expedidas até 30 dias. Certidão ou documento oficial comprobatório do valor venal dos imóveis relativos. Então, aqui também cortou um pedacinho da nossa palestra, mas aqui estamos falando de alguma situação de imóvel que esteja em nome de falecidos. Acontece? Acontece bastante. Normalmente, quando as pessoas estão querendo fazer um bom negócio, elas procuram um imóvel onde tem inventário. Ah, tem uma situação de inventário, isso me impede de comprar? De forma alguma. Só que eu também tenho que me atentar a algumas situações, certidões, etc. Tá? Certidão, eu vou pedir uma certidão de matrícula atualizada. Eu vou me assegurar de que quem está vendendo realmente tem titularidade para tanto, ou seja, eu posso ter ascendentes falecidos e esteja vendendo um imóvel, mas eu não tive condições de fazer o inventário. Então, eu faço uma compra e venda casada com o inventário. Eu posso destinar, inclusive, o sinal do pagamento no meu compromisso de venda e compra para que as despesas do inventário elas já sejam antecipadas, para que possa ocorrer a lavratura da escritura pública de inventário e partilha, em ato simultâneo à escritura de venda e compra. Tá? E aí, se são em nome de pessoas falecidas, toda a documentação que é necessária para a minha escritura de inventário, inclusive me atentar se eu posso fazer, de fato, num tabelião de notas, se eu não estou numa situação de que tem algum herdeiro menor ou interdito e que eu precisa fazer o procedimento judicialmente. Tá? Não me impede de comprar, mas eu tenho que saber qual é o caminho que eu vou ter que traçar para que eu consiga adquirir esse imóvel. Certidão negativas de tributos municipais que incidam sobre os bens imóveis do espólio. E a certidão negativa da Receita Federal. Por quê? Tributos federais ou qualquer outra certidão, além de solicitar com relação aos herdeiros que estão me vendendo, eu vou solicitar também com relação àquelas pessoas que estão na matrícula. Tá? Porque também aquelas pessoas podem ter alguma situação que possa recair sobre os herdeiros. Tá bom? Certidão negativa da Receita Federal dos falecidos, obrigatório. Certidão negativa de testamento. Tá? Por quê? Porque, se houver testamento, eu tenho que fazer judicialmente. Hoje em dia, eu já posso fazer escritura de inventário e partilha com um testamento. Só que eu preciso, primeiramente, entrar com uma ação judicial para abertura, registro e cumprimento do testamento, e aí o juiz me dá uma autorização por alvará para que eu possa fazer o inventário por escritura pública, desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, desde que todos estejam de acordo com relação àquele testamento, a partilha que será realizada no tabelião de notas. Imóveis rurais. O que eu preciso solicitar quando eu estou intermediando um imóvel rural? O CCIR, que é a Certidão de Cadastro do Imóvel Rural perante o INCRA, e a prova de quitação do Imposto Territorial Rural. O ITR é uma declaração do imóvel rural, assim como nós, pessoas físicas, temos que fazer uma declaração de imposto de renda, o ITR é o Imposto Territorial Rural, que é como se fosse uma declaração de imposto de renda do imóvel rural. Tá? E aí tem uma certidão, também uma CND da Receita Federal, que eu preciso emitir com base no número de NIRF, para poder saber se está quite com o Imposto Territorial Rural. Normalmente, a gente pede dos últimos 5 exercícios. Bom, quando eu estou comprando um imóvel que é a origem de um espólio, tá? de pessoas falecidas, eu preciso saber dos custos que eu terei
com relação à aquisição desse imóvel. Então, eu tenho uma alíquota de 4% do imposto do causa-mortes, tá, para a lavratura da escritura de inventário, e isso tem que ser incluído no custo. Eu tenho uma despesa de uma escritura e eu tenho despesa de registro. Para cotas sociais, eu preciso providenciar um balanço atual e cópia autenticada de última alteração do contrato social consolidado da empresa. Aqui eu trouxe para vocês toda uma relação de certidões relativas a inventário, quando normalmente as pessoas querem fazer essa venda e compra casada com o inventário. Tá? E aí temos várias certidões que, aqui, para o nosso caso, elas não têm muita importância. Quando eu estou adquirindo direito e posses, tá? O que acontece? Em muitas situações, eu tenho o tal do contrato de gaveta, o compromisso de venda e compra de um imóvel que já foi vendido. Então, eu me interessei pelo imóvel, pelo terreno ou pela casa, procurei a pessoa que vai vender. Solicito a matrícula do imóvel, constato que o imóvel não está em nome dele e ele tem um compromisso. Falei, você não tem escritura? A gente pergunta, por que não tem escritura? Ah, porque essas pessoas de quem eu adquiri o imóvel, elas já faleceram. Então, existe um procedimento que nós, advogados, corretores de imóveis, nós podemos oferecer para essa pessoa que está vendendo. Quando você comprou e quitou esse imóvel, essas pessoas já eram vivas ainda? Sim. Então, eu não tenho nenhuma transmissão de valores com relação a essa venda e compra para os herdeiros. O que eu transmiti para os herdeiros? Apenas uma obrigação de outorgar uma escritura definitiva. Então, esse contrato de gaveta, mesmo que as pessoas para quem que vendeu para esse comprador, ela esteja falecida, eu tenho como regularizar essa situação sem precisar de um procedimento judicial, desde que eu tenha conhecimento de quem são os herdeiros dessa pessoa. E como que é esse procedimento, que é muito interessante? Normalmente as pessoas falam, vou ter que entrar com uso capião, fica 5, 10 anos, eu vou ter que entrar com alvará, adjudicação compulsória. Não. Se eu sei quem são os herdeiros do falecido, tá, é possível uma escritura de nomeação de inventariante para cumprir aquele contrato. O que normalmente essa escritura ela tem um condão, ela funciona substituindo um alvará judicial. Tá? Vem todos os herdeiros, nomeia inventariante para aquela pessoa que faleceu, dizendo o seguinte, que o falecido não deixou bens, não deixou isso, não deixou aquilo, ou mesmo que ele já tenha feito algum inventário de algum imóvel que ele deixou, dizer o seguinte, que, na ocasião da abertura da sucessão, ele deixou tão somente uma obrigação de fazer em outorgar a escritura definitiva para o fulano de tal, cujo compromisso de compra e venda fica arquivado no cartório. E aí eu comprovo que, de fato, a venda ocorreu antes do falecimento, que houve a quitação antes do falecimento, portanto, eu não tenho imposto, eu não tenho que fazer um inventário para depois fazer a venda e compra. Não, eu nomeio um inventariante para o espólio, para que, na escritura de venda e compra, ele compareça o espólio como vendedor, representado por inventariante, para transmitir a escritura definitiva para o comprador. Tá? Então, se vocês se depararem numa situação dessa, muitas vezes é possível fazer dessa forma, se tiverem contato com os herdeiros do falecido. Oi? Olha, normalmente, a pessoa não tem contato, mas, por exemplo, eu, que normalmente faço isso, sou especialista nessa área, nós conseguimos localizar os herdeiros e fazer. É muito raro a gente não conseguir encontrar, porque tem instrumentos de busca no Colégio Notarial do Brasil, que fica na Rua Bela Sintra, que você faz pesquisa por CPF para localizar uma pessoa. Você tem cartório de registro civil, que você consegue fazer busca por nome das pessoas, para saber de casamento, quais os filhos que ele deixou, para que daí você consiga trabalhar. Por quê? É trabalhoso? Sim, é trabalhoso. Demanda um certo tempo? Demanda. Né? Normalmente, tem casos aí que eu já demorei 6 meses, 10 meses, até 1 ano. Só que tudo é melhor do que enfrentar o judiciário. Porque qualquer ação de alvará, adjudicação compulsória, é 2 anos, 3 anos, e uso capião 5, 10 anos. Porque aí eu vou ter que ter
ter a citação de todos os confrontantes do meu imóvel, eu vou ter que citar o titular de domínio e cair nessa mesma situação de ter que encontrar os herdeiros para que me deem uma anuência. Tá? Nesse caso aí, um registro do contrato, um registro de imóveis, sim, dá uma segurança muito maior. dá uma segurança muito maior. Muito maior. E, ainda assim, dá uma segurança contra terceiros, mas eu fico sem o domínio da coisa, né? É uma segurança, tem que fazer, mas eu fico sem o domínio. Então, mesmo registrado na matrícula, compromisso de venda e compra, eu vou ter que fazer a escritura definitiva, tá? Para transmitir o domínio. Por quê? Porque, se eu não tenho isso, eu não consigo vender para uma pessoa que vai financiar, eu não consigo fazer nenhum financiamento desse imóvel, se eu precisar de uma hipoteca, alguma situação, não consigo. E, no momento que eu estiver vendendo, se eu só tenho um contrato registrado, não tenho escritura definitiva, normalmente as pessoas não querem pagar o valor que o imóvel tem, né? Porque ela fala, olha, tem uma pendência de uma regularização aqui a fazer. Até com relação à ITBI, né? Que não foi pago na época, porque eu só tenho um compromisso, então eu tenho despesa de TBI, de escritura, de registro. Então, isso faz com que o valor do imóvel acabe depreciando mesmo. Quais são os cuidados que eu devo ter no momento da transmissão do imóvel? Quando eu, na qualidade de vendedor, porque até agora nós falamos de uma situação de segurança jurídica para o comprador. Tudo que ele tem que exigir do vendedor para que ele faça uma compra segura, né? E tudo que eu devo exigir, por exemplo, de uma construtora ou de uma incorporadora para que eu faça uma aquisição de uma futura unidade autônoma segura. E eu, vendedor, quais os cuidados que eu tenho que ter quando eu estou transmitindo a alguém? Né? Eu tenho que estar também assessorada. Eu vou ter o corretor intermediando e eu tenho um advogado. E o que eu preciso me atentar? Eu preciso saber se essa pessoa que está me ofertando ela tem condições de pagar. Porque, normalmente, estou querendo amarrar o negócio, e eu já me deparei com situações assim, de estar assessorando os clientes na venda e, por exemplo, me apareceu uma empresa comprando um imóvel, o imóvel tem um valor comercial de 1,5 milhão, eu dou 50 mil de entrada. E aí ele me pede 90 dias para pagar o restante do preço. O que ele faz dentro desses 90 dias? Ele tenta vender o imóvel para uma outra pessoa. Então, eu tenho que estar segura também dessa situação. Tá? Será que esse comprador ele tem fôlego para pagar? Então, eu normalmente não peço todas as certidões, obviamente, porque não tem porquê, porque eu não preciso comprovar terceiro de boa-fé. Eu só preciso me assegurar de que ele tem condições de comprar. Então, normalmente, eu faço uma busca de cartórios de protestos, uma pesquisa de Serasa, para saber se está numa situação ok. Se for pessoa jurídica, também a mesma situação. Pedir o contrato social para saber se aquele que está adquirindo e assinando o contrato ele tem poderes também para poder comprar o imóvel. Tá? Então, eu tenho que me atentar dessas situações. Essa pessoa jurídica ela está ativa, eu tenho certidão da Receita Federal dessa pessoa jurídica. Bom, se você vai pagar parcelado, o que eu normalmente indico para o vendedor quando eu estou assessorando o vendedor? Então, vamos constituir uma hipoteca como garantia dessa dívida. Vamos para a escritura pública direto. Por quê? Porque, se chegar no momento que ele não tenha condições de pagar o remanescente do preço, eu tenho que desfazer o contrato, e, se ele não concordar com a rescisão do contrato, eu tenho que entrar judicialmente. Porque, se eu estou numa situação de que ele me dá um sinal, ele registra o compromisso na matrícula, eu já não consigo vender esse imóvel para uma outra pessoa. Já está registrado. Mesmo que eu não registre o imóvel, existe aí uma pendência jurídica. Então, vou ter que ingressar e ter um custo com advogado, custas judiciais, para ingressar e conseguir reaver essa situação, destratar e devolver o valor. Então, eu tenho que ter cláusulas contratuais que me dêem essa previsão, uma multa contratual ou o que eu normalmente indico às partes.
vai para a escritura pública direto, tem um valor comercial um pouco maior, ou mesmo que não seja tanto, vai fazer um parcelamento do imóvel, o comprador vai pagar parcelado, mas ele paga parcelado na escritura definitiva. E aí constitui uma hipoteca ou até mesmo uma alienação fiduciária. Porque a alienação fiduciária eu não faço tão somente diretamente com a instituição financeira. Eu posso fazer com a pessoa física ou jurídica ali no tabelião de notas. Ou seja, esse imóvel é garantia daquelas futuras parcelas que eu vou receber. Tá? Então, se ele não pagar, na hipoteca, eu vou precisar de um procedimento judicial, apesar de já ter a garantia, mas para registrar na matrícula do imóvel, por exemplo, uma penhora. Mas, no caso da alienação fiduciária, não. É o mais seguro. Por quê? Porque, para o vendedor, ele já está com o imóvel e o comprador fica tão somente com uma posse precária. E todo o procedimento de retornar o imóvel ao domínio do vendedor é feito dentro do cartório de registro de imóveis. Não pagou a terceira parcela, já recebe a notificação do próprio cartório de registro de imóveis, tá? E o imóvel já vai ao leilão extrajudicial. Então, ele já te notifica e já não tem o que fazer. Então, a alienação fiduciária ela é agressiva para o comprador, mas, para o vendedor, ela é sempre muito mais segura. Tá? Porque, de fato, é uma garantia ali eficaz de que não pagou, notificação, leilão do imóvel, e o imóvel volta ao domínio do vendedor. Tá? Mesmo que eu já tenha otorgado a escritura pública, porque a instituição financeira bancária não quer correr risco. Por isso que eles não fazem hipoteca, eles só fazem alienação fiduciária. Tá? Então, é a documentação básica que nós temos. Eu vou disponibilizar essa palestra para quem quiser. Eu vou passar meu e-mail para vocês. Eu não sei se vocês anotaram de início. Nós finalizamos aqui e eu vou abrir as perguntas. Quem quiser perguntar, estou aqui à disposição. Podem fazer as perguntas. As perguntas que vêm da TV Cresce ao vivo. Quais serão as primeiras do... Nós vamos fazer assim, doutora. Primeiro, antes de eu passar para as perguntas, só seguindo o protocolo, até porque a gente está ao vivo, nós gravamos, depois Sim. editamos e fica salvo. Antes de a gente partir para a pergunta, eu quero agradecer e oficialmente fazer a entrega do nosso diploma, do nosso certificado. Muito obrigada. E eu gostaria de pedir a presença da senhora Marilene Ottoni aqui, a presidente da Associação dos Municípios, para que a gente possa fazer aqui um agrado, um mimo. Doutora, por gentileza. Por favor, passa oficialmente. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, igualmente, a todos nós. Obrigada, Marilene Maria Ottoni, presidente do Conselho Deliberativo da Associação de Municípios. Obrigada. E, realmente, o tema é bastante polêmico, muita informação, né, doutora? Sim. Então, a gente vai abrir para as perguntas. Peço que levantem a mão. A gente vai levar o microfone na ordem que a gente está enxergando aqui na frente, tá bom? Vou começar aqui por essa fileira, nessa ordem. E perguntas que sejam rápidas para que a doutora possa responder também em tempo hábil. Ok? Tá. Bom dia, doutora. Bom dia. Meu nome é Jairo. Não foi comentado, hoje eu não me lembro o nome da lei, mas existe uma lei também que obriga os credores, quando existe uma dívida, a fazer um gravame na matrícula do imóvel para não haver mais a necessidade de tirar tantas certidões. Não foi comentado aqui. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho, e eu até acho que algumas dessas consultas, eu acho que não seria o caso de estarem na matrícula, seriam até muito importantes Sim. que sejam feitas, Sim. além desse fato dessa lei trazer essa novidade, né? Que os credores, a partir do momento que foi transferida a propriedade, perderiam o direito de, eventualmente, fazer uma penhora daquele imóvel. Sim. Que já saiu de nome do devedor. Né?
Na verdade, existe até um provimento, e isso não está sendo utilizado tanto quanto deveria ainda. Eu utilizo desse procedimento desde 2014 já, tá? Quando eu saí do tabelião de notas e passei a advogar. Porque, já conhecedora dessa situação, de que, quando você tem uma ação em curso, você pede para o juiz um ofício para fazer a averbação na matrícula. Normalmente, as pessoas não fazem isso. Não há ainda essa obrigatoriedade. Tá? Não é uma obrigatoriedade, ainda é uma faculdade. O que tem que acontecer? Nós, credores, temos que pedir para que eu tenha a segurança. Mas, com relação à aquisição do imóvel, por conta da lei da 7433 de 85, regulamentada pelo Decreto 93.240 de 86, eu ainda não estou dispensada de todas as certidões em decorrência desse provimento que trata do ofício de um mandado de averbação para a matrícula dos imóveis, quando aquele imóvel, aquele patrimônio do devedor, ele pode responder para uma eventual dívida dele. Então, ainda é uma faculdade, não existe uma obrigatoriedade. Porque você não averbou na matrícula, eu não posso. Até porque tem muitas ações antigas ainda em curso e que as pessoas não fizeram essa devida averbação. Então, ainda essa lei, esse procedimento, ainda vai um tempo. Então, ainda hoje, por conta da lei, que nós fazemos menção, inclusive na escritura, eu tenho a obrigatoriedade de pedir todas as certidões, guardá-la por 5 anos para comprovar a aquisição de boa-fé. Doutora, Aqui. por gentileza. Oi. Eu sou Fernando Sampaio, meus cumprimentos aí pela palestra. Muito obrigada. Eu solicito que a senhora comente algo sobre as instruções para a declaração de ganho de capital perante a Receita Federal. Perfeitamente. Quais são as regras básicas? Estou vendendo um imóvel e eu posso adquirir um imóvel em 180 dias e ficar isenta do ganho de capital, que é 15%. Tá? Quando que eu posso usar esse benefício enquanto pessoa física? A cada 5 anos. Tá? Então, vendi um imóvel hoje pelo valor de 500 mil e na minha declaração estava R$100 mil. R$100 mil, porque eu adquiri há 10 anos atrás, e hoje estou vendendo por R$500 mil. O meu ganho de capital seria sobre R$400 mil, 15%. 15% e a depreciação desses 10 anos de aquisição. Sempre tem alguma coisinha. A cada ano de aquisição, eu tenho um pouquinho de depreciação. Então, nessa continha, 10 anos de aquisição, eu ficaria dentro de uma alíquota de 12%, 13% para recolher. Só que existe uma exceção a essa regra. Se eu adquirir um imóvel residencial, tá, pelo mesmo valor ou por valor maior, em até 180 dias da data da lavratura da escritura, eu fico totalmente isenta do ganho de capital. Tá? Outra situação, imóveis adquiridos antes de 1988. Imóveis adquiridos antes de 1988, até o limite de 1968, eu consigo praticamente zerar o ganho de capital. Tá? Então, adquiri em 1968, zero de ganho de capital. Aliás, até 69. De 69 para frente, eu fico com um pequeno percentual residual para recolher de ganho de capital. Normalmente, 3% entre 88 e 69. Tá? Porque tem toda a depreciação desse período. O que eu normalmente gosto de dar uma dica? Quando eu estou tratando de um inventário, estou recebendo imóveis, a dica importantíssima porque eu acabo também assessorando muito nessa situação, advogando nessa área de família e sucessões, é você já atribuir um valor do imóvel no momento da sucessão. Por quê? Porque você aproveita o tempo de aquisição do seu antecessor. Então, eu tenho, por exemplo, estou recebendo um imóvel, tá, de um ascendente meu, pai ou mãe, que adquiriu esse imóvel em 1980. Então, eu já entro numa regra aí de aquisição que, por lei, 88 a 69,
eu fico praticamente zerada do ganho de capital. Vou recolher 2% ou 3%. O que eu faço? Na declaração do meu ascendente, está um valor de R$50 mil, porque ele só atualizou em 94, quando mudou a moeda. Hoje eu estou vendendo por R$1 milhão. O que eu faço? Eu já vou atribuir na partilha por R$1 milhão. Por quê? Porque eu vou recolher o ganho de capital na sucessão do espólio para mim. Porque, quando eu for vender, já vai estar declarado por R$1 milhão. Eu fico isento do ganho de capital na transmissão do espólio para mim. Então, eu já recebo por R$1 milhão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recolher o imposto causa-morte de 4% sobre R$1 milhão. Mas é melhor eu recolher 4 ou 15? A escritura também eu vou pagar por R$1 milhão. Só que a escritura de 500 mil e R$1 milhão é praticamente a mesma coisa, é R$500 de diferença. E o valor venal de referência? Os honorários de advogado você negocia. Tá? Mas o benefício, que normalmente eu faço, eu monto uma planilha para os meus clientes. O benefício, às vezes, você tem um benefício 200, 300 mil, 500 mil. Às vezes tem um patrimônio lá, 5, 10, 15 imóveis, quando você vai fazer a soma. Quando você aproveita, é melhor você pagar um imposto causa-mortes de 4% sobre um valor real e você, como herdeiro, já recebendo um valor de mercado, do que você receber por um valor defasado. Por quê? Porque o imposto causa-mortes, eu já sou obrigada a pagar por um chamado valor venal de referência que vocês conhecem muito bem. E o valor venal de referência de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, é bem próximo ao valor de mercado. 70% do valor de mercado. Ou seja, se eu já tenho que pagar, mesmo que no imposto de renda do meu antecessor esteja por R$50 mil, eu sou obrigada a pagar pelo valor venal de referência, que é R$500 mil, R$600 mil. Para atribuir para R$1 milhão, é melhor que eu faça isso, e, quando eu vender daqui 1, 2, 3, 10 anos, eu fico praticamente zerado o ganho de capital, porque eu já estou muito próximo da realidade do mercado, do valor de mercado desse imóvel. Então, a minha dica é sempre atribuir um valor na sucessão para ganho de capital, um valor mais próximo de mercado. Exatamente, justamente por isso, porque ele recebe e está vendendo. Ou seja, eu estou falando de 2 transmissões. Cada passagem de uma pessoa para outra, eu tenho uma transmissão. Eu tenho uma transmissão de um tributo, seja estadual ou municipal, e eu tenho uma transmissão com relação ao imposto de renda, porque sai do patrimônio do falecido, vem para o meu, e do meu vai para uma outra pessoa que está adquirindo. Então, a ideia é já elevar o valor, porque, já que eu estou vendendo aqui, compensa mais ainda, porque ele está me comprando pelo valor real de mercado. Aqui eu estou por um valor defasado, sou obrigada a pagar um imposto causa-mortes pelo valor venal de referência. Por que eu vou receber esse imóvel pelo valor de R$50 mil, que é o que está na declaração de imposto de renda do espólio, para, na hora de eu vender, eu ter um ganho de capital de R$900 mil? Então, eu já recebo por R$1 milhão, pago 4% do imposto causa-mortes por R$1 milhão, mas eu vendo por R$1 milhão e zero meu ganho de capital de 15%. Ou seja, eu ganho 11%. Matematicamente falando, não tem coisa melhor. O alvará é a mesma situação. Não, mas o alvará fica na mesma situação, porque, quando você pede um alvará, a Receita Federal vai fiscalizar a venda e a compra. Eu vou ter que recolher o imposto por qual valor? Pelo valor de venda. O imposto causa-mortes. Bom dia, doutora. Bom dia. Leandro Natarelli, corretor. Muito prazer. Para quem trabalha com arrematação de imóveis em leilões judiciais, né, que pretende dar uma melhorada no imóvel e revendê-lo, a simples carta de arrematação registrada no registro de imóveis isenta a transmissão do ITBI nesse momento, se ele for querer trabalhar na venda em seguida? Há as controvérsias, né? Tem muita discussão em cima disso, com relação ao imposto de transmissão.
na arrematação. Normalmente, até onde eu acompanhei algumas situações, no momento de você registrar a carta de arrematação, o cartório de registro de imóveis te cobra ITBI. Aí, quem arrematou acaba ingressando judicialmente, até para constar da carta de arrematação, que o juiz deu a não incidência ou a isenção nesse ITBI, nesse imposto de transmissão. Porque aquilo que não consta do mandado não tem valia nenhuma para o registro de imóveis. Então, se não vier falando nada, eu registro, tem que pagar imposto de transmissão. Então, é bom cobrar esse termo na carta de arrematação. Exatamente. Exatamente. Até porque, vamos supor, se o cartório de registro de imóveis não cobrar, você até pode estar numa situação de fiscalização da Prefeitura Municipal, que está um avião, Prefeitura Municipal e Fazenda Estadual de São Paulo, eles estão, assim, numa situação de fiscalização de tributo muito rápida, muito eficaz, para poder cobrar a incidência desse imposto. Então, ou você tenha isso para até documentar e para o cartório não te cobrar, ou, se ele não te cobrar por algum momento, para você não sofrer uma fiscalização desse imposto de transmissão em algum momento pela prefeitura. Tá? Porque aí você teria que ter ou uma não incidência ou uma isenção. Então, você teria que ter um dos dois documentos. Bom dia. Bom dia. E parabéns pela apresentação. Obrigada. A minha pergunta, eu já tive a oportunidade de fazê-la uma outra vez e não fiquei satisfeito com a resposta anterior. Tá? Então, no caso de terceiro de boa-fé, tá? Foi tirado, no momento da venda do imóvel, todas as certidões, inclusive anexada em cartório, tudo mais e tal. Ótimo. Não havia nenhuma ação. Tá. Não tinha nenhum apontamento nessas certidões. Nenhum apontamento, inclusive de empresa, nada. Após essa transferência do imóvel, surge 6 meses, 1 ano depois, uma ação, tá certo? Que é de um funcionário que é coisa anterior, quer dizer, ele trabalhava antes, mas moveu a ação 1, 2 anos depois. Essa escritura vai ser anulada? Não. Tá. Você tem a certidão. Você precisa ter a certidão. Naquele momento, não existia um apontamento. O que eu falo? Assim, não vai ser anulada? Não. Mas você vai precisar de defesa. Ok. Não, é porque... E isso aí ninguém está livre. Você vai precisar de um advogado que faça a prova. Está aqui a situação. Sou terceiro de boa-fé. Tá. Agora eu fiquei satisfeito. Porque Tá. eu achava que era assim e eu tinha uma resposta que perderia a escritura. Obrigado. Não, a certidão é válida, foi emitida pelo tribunal, pelo órgão competente para tanto. Olá, doutora Kelly. Olá. Bom dia, viu? Eu sou Francisco. Quero parabenizar pela autoridade no assunto, primeiramente. Obrigada. Parabéns. Em relação ao SPE, ao patrimônio de afetação, uma construtora hoje ela consegue construir sem esse patrimônio de afetação ou não? Também consegue. Apesar de ser lei. Também consegue. Consegue. Porque eu falo, essa lei veio para que o comprador... Eles têm essa possibilidade. A construtora consegue, a incorporadora não. Porque a incorporadora... Qual é a diferença da construtora e da incorporadora? Né? A construtora, ela vai lá e constrói, ela nem precisa do seu dinheiro. A incorporadora, ela constrói com o seu dinheiro, com o dinheiro de quem compra. Então, no caso de incorporação, eu sou obrigada a constituir uma SPE. No caso de uma construtora que tem potencial para construir, ela não precisaria colocar no patrimônio de afetação. Só que, como isso já se tornou uma rotina e quem compra já está sabendo dessa situação, então, normalmente, eles estão colocando nessa situação de SPE. Em 80% dos casos, é SPE. Sérgio Oreste Giuliani, de Barueri, ele pergunta: o laudêmio sofreu alteração. Caiu o valor do tributo de 5% para 3% e incide somente sobre o terreno ou fração ideal, não mais sobre a área construída. Isto procede? Olha, depende. Tem algumas situações. Eu já me deparei com um laudêmio de 5%, com um laudêmio de 3%. Depende da situação de foro. Tá? Área de marinha, terra de índio. Então, tivemos algumas pequenas alterações nos últimos 2, 3 anos. Então, para cada imóvel, nós precisamos
avaliar onde está localizado e o porquê da situação de foro. Às vezes, área tombada, né, imóvel tombado também é imóvel foreiro, que não pode ser modificado. Então, para cada uma das espécies de aforamento, eu tenho uma situação de alíquota diversa. Então, eu sempre vou ter que avaliar qual é o imóvel que está sendo transacionado. Ok, Sérgio, respondido. Então, a próxima pergunta do internauta é do Hélio Amarante de Andrade, do Guarujá. Bom dia. Gostaria de saber se o herdeiro ausente pode passar uma procuração para representá-lo no ato de transação de venda do imóvel. O herdeiro ausente, imagino que aquele que está morando em outro lugar, enfim, deixa uma procuração específica para alienar o imóvel. Pode, sem problema algum. Ok. Paulo Roda, via YouTube também, nós estamos aí transmitindo também pelo YouTube. Sobre as certidões negativas solicitadas, quais as mais importantes a solicitar quando houver a compra de um imóvel por uma pessoa física? Tá, com relação às certidões negativas, para mim, todas são muito importantes. Eu não dispenso nenhuma delas. Né? O que eu posso dizer com relação à certidão de IPTU, se eu não tenho a certidão negativa de IPTU, eu posso estar diante de uma situação de estar comprando um imóvel por um preço bom, porque tem dívida, e eu conseguir dispensar. Mas eu tenho que estar ciente de que eu estou recebendo esse ônus para mim, como comprador. Bom dia. Oi, bom dia. Sobre os herdeiros que, de repente, o proprietário esse não fez a escritura, que você Sim. citou, e não tem esses contatos. Você estava comentando que na Rua Bela Vista, número, que lá talvez consiga. Deixa eu lembrar, 746. Você consegue, pelo CPF, fazer busca, inclusive até de procurações que foram outorgadas pelas pessoas em algum cartório, e aí você vai conseguindo dados para poder chegar nessa pessoa. Tem algum site? Tem, mas pelo site você não consegue fazer a busca. É o Colégio Notarial do Brasil, de São Paulo. Cartório de registro civil, normalmente você consegue fazer busca por e-mail. Tem também uma pesquisa, lembrei agora, do serviço funerário que você consegue fazer. Então, a pessoa faleceu, normalmente, pela certidão de óbito, você tem o endereço do último domicílio dele, que também é uma dica. Então, tem algumas situações. O serviço funerário fica ali no viaduto Maria Paula. Doutora, só mais uma perguntinha. Algumas pessoas costumam comprar imóvel e, como é para uma compra e venda meio rápida, às vezes eles falam, olha, eu não vou passar no meu nome, se eu me deixo uma procuração. Muita coisa pode acontecer Sim. nesse caminho aí, né? E já ouvi dizer que, sendo uma procuração específica para a transferência desse imóvel para um outro terceiro, se essa pessoa vier a falecer, tal, a procuração dá esse direito. Mas já ouvi dizer também, isso eu ouvi dizer por cartorário, já ouvi dizer também de cartorário que fala que não aceita, e cartorário que diz, sendo bem específico, eu aceito. O que tem de verdade assim, nesse meio aí? A verdade verdadeira é o seguinte, que a procuração específica para vender aquele imóvel não é suficiente. O cartorário não pode e não deve aceitar. O que eu sou obrigado a aceitar por lei, se ele se recusar, você tem que obrigá-lo a aceitar, é a procuração em causa própria. Essa procuração em causa própria é a única exceção de mandatos que, pela lei, elas não perdem a validade, não perdem a eficácia e os poderes do mandato quando a pessoa falece. Tá? Então, se você tem uma procuração em causa própria, o que tem que conter nessa procuração? Eu tenho que outorgar para o próprio comprador. Então, eu, Kelly, comprei. A procuração tem que ser... Eu tenho que ser a mandatária, a outorgada dessa procuração, com poderes específicos para vender um imóvel X, em cumprimento ao compromisso quitado, datado de tal, pelo valor de tanto e nos termos do artigo do Código Civil, que é a única procuração que constitui obrigação de fazer. Tá? Então, essa não perde com a morte. Por quê? Porque ela menciona um contrato para quem é em favor do próprio mandatário e pelo valor determinado, e dizendo que está quitado e não tem nada a receber. Essa não perde. Agora, se é uma procuração somente específica, dou poderes para vender o imóvel tal, esquece, ela perde os efeitos com a morte. Obrigada. Bom dia, doutora Karine. Bom dia. Em relação à compra de imóveis na modalidade extrajudicial e alienação fiduciária,
que tipo de documentação é necessário pedir? Vamos dizer, olhando o edital e vendo que não tem nenhuma outra pendência, Tá. é realmente sem risco esse negócio? Como funciona? Olha, normalmente as pessoas têm a falsa ideia de que eu estou comprando, estou fazendo a escritura, ele sempre fala, estou fazendo a escritura na Caixa. Então, se a Caixa me aprovou, é porque está tudo certo. Mentira. Tá? Mentira. Semana retrasada mesmo, alguém me ligou e me falou, não procede. O que a Caixa Econômica vai fazer? Ela vai fazer tão somente uma pesquisa muito rápida lá via sistema de Serasa. Você está comprando, você vai financiar. Então, quem é o devedor do dinheiro, do financiamento? Você que está comprando. O que ele vai pesquisar do vendedor, que é quem está lá na matrícula que está vendendo para você? Somente protesto, que ele não tem protesto. Ele não vai pedir certidões dos distribuidores cíveis, ele não vai saber se esse imóvel daqui a pouco vai ser desapropriado, ele não vai saber se essa pessoa tem uma pessoa jurídica que está com dívidas trabalhistas altíssimas e que pode recair sobre o imóvel. Não, ele está preocupado com uma situação dele. Você que está comprando, é você que vai financiar como comprador e é você que deve. Então, ele está preocupado com você que está comprando, que você tem condições de pagar o financiamento, que você não tem nenhuma dívida em teu nome que possa te gerar uma situação de não conseguir pagar o financiamento. Então, você tem que ter os mesmos cuidados de uma pessoa que está pagando à vista. Bom dia. Referente ao ganho de capital, sim, benfeitoria, uma atualização no valor do imposto de renda. Isso significa que a pessoa acaba perdendo aquela questão do fator depreciação? Exatamente. Vira uma nova aquisição. Vira uma nova aquisição. Ok, obrigado. Não compensa na maioria dos casos. Por favor, sobre a lei da concentração na matrícula, como é que está a aplicação dessa lei? Como? A lei da concentração na matrícula. Eu tenho que sempre fazer o pedido para o juiz para conseguir fazer essa verbação. Eu tenho que ter um ofício, um mandado. Então, eu, como credora, tá? Eu estou advogando para um cliente que é o credor. Então, ele tem que assegurar o patrimônio do devedor. Quando eu entro com ação de execução ou de cobrança ou alguma coisa do tipo, eu já peço para o juiz expedir um mandado para o cartório averbar na matrícula do imóvel. Eu tenho o dever de fazer isso, pelo credor. Bom, doutora, obrigada. Eu vou aqui à frente. Mas qualquer outra informação, acho que o seu e-mail aqui também está à disposição para os colegas. A apresentação, essa palestra editada até quinta, sexta, também fica no site do CRES, para que vocês possam relembrar os assuntos aqui debatidos. E, se houver interesse de receber o material... Isso. Como os slides ficaram fora de ordem, quem quiser o tema da palestra de hoje pelos slides, todo o texto, vocês me encaminham o e-mail que eu mando para vocês. Obrigada. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Um abraço carinhoso. Obrigada, doutora. E atenderei com o maior prazer. Podem me ligar, mandar e-mail, tá bom? Um abraço.